Olá! Hoje vou contar-te a minha história para me ficares a conhecer um bocadinho melhor. Então vamos lá. Eu tinha 8 anos e fui para o 5º ano. Ia para uma escola muito maior, uma escola diferente, mas ia com a minha turma toda atrás. Ia com os meus amigos e com as minhas amigas do ensino primário e não haveria nada a correr de mal. Não sentia a mínima ansiedade por ir mudar de ciclo. Só que as coisas não foram bem assim. Então, as minhas amigas, ainda hoje não sei porquê, deixaram de me falar. Faziam círculos em que eu não podia entrar, não podia falar, não podia nada. Começaram a dizer coisinhas aqui, coisinhas ali e eu comecei a andar completamente sozinha. As minhas notas, nem me lembro muito bem como é que eram, mas não deviam ser brilhantes, de certeza absoluta. E o que é que eu comecei a interiorizar? Comecei a interiorizar que o problema era meu, que alguma coisa havia de errado comigo, porque elas eram boas alunas, eram todas amigas, eram todas giras, e eu estava ali completamente de parte e nem sequer sabia porquê. E de certeza que alguma coisa havia de errado comigo. Foi isso que eu sempre interiorizei. Aproveitando-se desta situação, surgiu uma outra rapariga, uma outra menina. E essa menina era a minha bully. Ela constantemente ameaçava-me, dizia que o irmão era polícia e que vinha prender o meu pai, ameaçava que me batia. E isso foi uma situação muito complicada, porque uma criança com 8 anos sofrer uma violência psicológica desta maneira tão brutal. Eu acreditava mesmo que o irmão dela ia prender o meu pai. Eu, cada vez que ia para a escola, vomitava. Eu vomitava todos os dias. Vomitava todos os dias ao ponto de... Os meus pais é que... Eu ia de autocarro, os meus pais tiveram que me começar a ir pôr à escola, de carro, e mesmo assim eu não me sentia segura. O meu pai, uma pessoa mais perspicaz, uma vez insistiu em saber como é que estava a escola, o que é que se passava na escola, como é que eu estava, se eu estava a gostar do 5º ano, se eu não estava. E quando ele acertou na muge, eu comecei logo a chorar. Ou seja, quando ele falou na possibilidade de alguém te anda a chatear, eu desmanchei-me a chorar. E o meu pai disse, não te preocupes, amanhã vais à escola normalmente que eu vou resolver a situação. Como é óbvio, eu não queria ir à escola no dia seguinte. Lembro-me perfeitamente de estar sentada na cama, em pranto, e a pensar como é que eu amanhã vou para a escola. Era um medo horrível. Bom, no dia seguinte fui à escola. Pois, porque tinha que ir à escola. Não tive outra hipótese. E a miúda veio logo, a minha sombra veio logo ter comigo e disse-me: olha, só para que fiques a saber, esta é a última vez que eu te ameaço, mas que o teu pai nunca mais volta a falar com o meu. E eu aí respirei de alívio e pensei: o meu pai o quê? O teu pai o quê? O meu pai foi falar com o teu pai? Eu nem se fazia a mínima ideia do que é que o meu pai tinha ido fazer. Então o meu pai foi ao bairro, perguntou quem era o pai da menina e foi falar com o pai dela. O que é certo é que desde aí eu nunca mais tive nenhuma ameaça por parte daquela menina. Portanto, o meu pai a pai, sabia o que havia de fazer e foi o meu herói. 27 anos depois, apareceu uma pessoa na minha vida, um dos meus mentores, Ricardo Teixeira, numa publicidade do Facebook. Ele apareceu-me e puxava pelo meu bichinho empreendedor que não foi hereditário. E falava-me as coisas certas que eu queria ouvir em termos de empreendedorismo. Portanto, nada a ver com a história que eu vos acabei de contar. Agora, nós para sermos bons empreendedores, também temos que ser pessoas com algum crescimento pessoal. Então, eu fui por aí. E nesse curso que eu quis fazer, eu tive de escavar bem fundo para me conhecer a mim própria. Eu tive que ir ao baú, era uma coisa que eu não queria, porque quando nós começamos a pensar em certos sentimentos e certas atitudes que nós temos perante determinadas situações, nós pensamos, porquê é que eu reagi assim? Se eu poderia ter reagido assado? E quando nós nos começamos a perguntar porquê é que reagiste assim, porquê, vamos, como se eu estivesse a desfazer um novelo. É um novelo que se está a desenlaçar. E isso é muito doloroso. Nesse momento em que eu estava no poço, eu não vou dizer no poço porque há tantas situações bem mais complicadas, mas nesse momento em que eu psicologicamente estava em baixo, eu penso, a única coisa que me veio à minha cabeça foi a situação do bullying. E aí eu percebi que toda esta situação me moldou toda a vida. Mesmo que eu nunca tivesse pensado nela nem racionalizado que isto
poderia ter alguma coisa a ver. Isto também me trouxe alguma coisa de bom. Ou seja, eu, hoje em dia, sou uma pessoa com muita vontade de lutar, muita vontade de ser mais e melhor todos os dias. E isso é muito bom, certo? Nós também temos que sempre tirar o bom partido, as coisas boas, mesmo das coisas más que nos acontecem. Existe sempre alguma lição por trás. Temos sempre que ver a oportunidade que há por detrás das coisas que são menos boas. Portanto, o que é que isto me trouxe? Resiliência, espírito de sacrifício, espírito lutador. Mas a maior lição que eu tirei disto tudo é que a criança que eu fui orgulha-se da adulta que eu sou.